Rudolf Steiner, um nome que ressoa com mistério e sabedoria, acessou os arquivos da alma, o livro da vida, e ali descobriu algo que a instituição religiosa escondeu por 2000 anos. Maria Madalena não era quem você pensa que ela era. Não era uma prostituta arrependida, não era uma pecadora resgatada. Ela era algo muito mais poderoso do que isso. E foi exatamente por isso que precisaram destruir sua imagem. O que você está prestes a ouvir vai mudar completamente sua compreensão sobre Maria Madalena, sobre o papel do feminino sagrado no cristianismo e sobre por que a instituição religiosa sentiu a necessidade de apagar essa verdade da história. Mas, antes de prosseguirmos, é crucial que você compreenda um ponto fundamental. Steiner não estava especulando, ele não estava interpretando textos antigos. Ele estava lendo diretamente nos arquivos da alma, a memória cósmica, onde tudo que já aconteceu está registrado. E o que ele viu ali contradiz 2 milênios de propaganda religiosa. A primeira revelação de Steiner é devastadora para a narrativa oficial. Maria Madalena não era apenas uma das muitas seguidoras de Jesus. Ela era a iniciada da luz, a discípula mais avançada espiritualmente, mais avançada que Tiago, mais avançada que João, mais avançada que qualquer um dos 12 apóstolos. E isso não é uma mera opinião. Steiner descreve em detalhes que enquanto os apóstolos ainda se esforçavam para compreender os ensinamentos básicos de Cristo, Maria Madalena já havia alcançado níveis de iniciação espiritual, que normalmente levariam décadas para serem atingidos. Por que isso acontecia? Porque ela já havia vivenciado encarnações anteriores, onde desenvolveu capacidades espirituais extraordinárias. Sua alma já estava preparada. Ela era o que Steiner chamava de um espírito experiente. Alguém que trouxe de vidas passadas uma estrutura espiritual já refinada. Os apóstolos, em sua maioria, eram almas mais jovens no caminho evolutivo, boas pessoas, certamente, dedicados, sem dúvida. Mas Maria Madalena operava em outro nível de consciência. Ela compreendia intuitivamente o que os outros precisavam ter explicado repetidamente. Agora, reflita sobre a implicação disso. Se Maria Madalena era a discípula mais avançada, por que ela foi transformada em prostituta pela instituição religiosa? Por que seu papel foi minimizado e difamado? A resposta que Steiner oferece é perturbadora, mas faz todo o sentido quando você compreende a política por trás da religião. A instituição religiosa nascente precisava estabelecer uma hierarquia. E nessa hierarquia, Tiago foi escolhido como o primeiro líder. Sobre esta pedra edificarei minha instituição religiosa. Essa frase foi usada para justificar a autoridade de Tiago e de todos os seus sucessores. Mas havia um problema. Se Maria Madalena era claramente mais avançada espiritualmente que Tiago, se ela compreendia os mistérios de Cristo de forma mais profunda, então a escolha de Tiago como líder parecia arbitrária, ou pior, parecia política. E era política. Steiner explica que a escolha de Tiago não foi baseada em superioridade espiritual, mas em considerações práticas. Tiago era homem, numa sociedade patriarcal. Tiago era mais acessível ao público geral. Tiago representava a autoridade tradicional. Maria Madalena representava algo muito mais perigoso para a instituição religiosa nascente. Ela representava o acesso direto ao divino, sem intermediários. Ela representava a gnose, o conhecimento interior. Ela representava tudo que a instituição religiosa organizada precisava suprimir.
para manter o controle. Então, eles fizeram algo engenhoso e cruel. Eles a transformaram em um exemplo negativo. A prostituta arrependida, a pecadora redimida, a mulher caída que precisou de Jesus para ser resgatada. Essa narrativa servia a múltiplos propósitos. Primeiro, ela rebaixava Maria Madalena de iniciada da luz para receptora passiva de graça. Segundo, ela estabelecia um modelo para todas as mulheres. Vocês são pecadoras por natureza. Precisam de redenção através da instituição religiosa. Terceiro, ela eliminava qualquer possibilidade de Maria Madalena ser vista como autoridade espiritual. Steiner identifica o momento exato em que essa falsificação foi consolidada. O Papa Leão Magno, no ano 591, oficialmente declarou que Maria Madalena era a mesma pessoa que a mulher pecadora mencionada em Lucas. Essa identificação não tinha base escriturística. Foi uma decisão política que moldou 2000 anos de história. Mas aqui está o que torna isso ainda mais significativo. A instituição religiosa só corrigiu esse erro em 1969, mais de 1.300 anos depois. E mesmo assim, de forma silenciosa, sem reconhecer o dano causado, agora Steiner vai além da correção histórica. Ele revela o papel espiritual real de Maria Madalena na missão de Cristo. Ela não estava simplesmente presente nos eventos. Ela era parte integral do mistério. E o maior exemplo disso é a ressurreição. Os evangelhos concordam em um ponto crucial. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Antes de Tiago, antes de João, antes de qualquer um dos apóstolos escolhidos, Maria Madalena. A instituição religiosa tradicional trata isso como coincidência, ou como um gesto de compaixão de Jesus para com uma seguidora dedicada. Steiner mostra que não era nada disso. Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, porque ela era a única, naquele momento, com o desenvolvimento espiritual necessário para perceber o que estava acontecendo. Os apóstolos não teriam conseguido ver. Seus corpos astrais e etéricos ainda não estavam suficientemente desenvolvidos. A percepção do Cristo ressuscitado não é como ver alguém fisicamente. É uma percepção que acontece em níveis superiores de consciência. Requer o que Steiner chamava de visão da alma, a capacidade de ver além do mundo material. Maria Madalena já tinha essa capacidade. Ela já havia desenvolvido a visão espiritual necessária. Por isso ela foi escolhida para ser a primeira testemunha. E observe a ironia, a primeira testemunha do evento mais importante do cristianismo. Era uma mulher. Uma mulher que a instituição religiosa passaria os próximos 2000 anos difamando. Steiner revela algo ainda mais profundo sobre esse encontro. Quando Maria Madalena vê Jesus no jardim e inicialmente o confunde com o jardineiro, isso não é um erro de percepção comum, é um momento de transição iniciática. O jardineiro representa o guardião da essência, o arquétipo do cultivador da alma. Quando Maria Madalena reconhece Jesus, ela está completando um processo de iniciação que começou muito antes. Ela está reconhecendo não apenas o homem Jesus, mas a consciência crística, que agora estava unida à Terra de forma permanente. Esse reconhecimento era impossível para alguém sem o desenvolvimento espiritual adequado. Tiago e os outros precisaram de aparições posteriores, de provas físicas, de tocar as feridas. Maria Madalena reconheceu imediatamente porque ela operava em outro nível. Agora, há um aspecto dessa história que Steiner trata com especial profundidade: o papel do feminino sagrado. A instituição religiosa primitiva enfrentou uma escolha. Ela poderia ter integrado o princípio feminino como igual ao masculino, como os ensinamentos da consciência crística realmente indicavam.
Ou ela poderia suprimir o feminino e criar uma estrutura patriarcal, que seria muito mais fácil de controlar. A instituição religiosa escolheu a segunda opção, e Madalena foi a primeira vítima dessa escolha. Mas o que significa o sagrado feminino na visão de Rudolf Steiner? Não é simplesmente uma questão de mulheres versus homens. É sobre dois princípios cósmicos que existem em toda a criação. O princípio masculino é associado com forma, estrutura, definição. O princípio feminino é associado com receptividade, intuição, conexão direta com o espiritual. A consciência crística incorporava ambos os princípios em perfeito equilíbrio. Mas para que esse equilíbrio fosse mantido em seus ensinamentos, era necessário que tanto homens quanto mulheres fossem reconhecidos como canais igualmente válidos para o divino. Madalena representava essa possibilidade. Ela era a prova viva de que mulheres podiam alcançar os níveis mais altos de desenvolvimento espiritual. Ela era a demonstração de que o caminho da consciência crística estava aberto igualmente para todos. Eliminar Madalena da narrativa, ou pior, transformá-la em símbolo de pecado redimido, foi uma forma de fechar essa porta. Foi uma forma de dizer: mulheres podem ser salvas, mas não podem ser mestras. Podem receber a graça, mas não podem transmiti-la. Rudolf Steiner via isso como uma das grandes tragédias do cristianismo organizado. O desequilíbrio causado pela supressão do sagrado feminino afetou não apenas mulheres, mas toda a humanidade. Criou uma espiritualidade incompleta, desequilibrada, excessivamente focada em estrutura e autoridade. Mas há mais. Steiner revelou que Madalena não era apenas uma iniciada da luz. Ela representava algo específico no drama cósmico que estava se desenrolando. Nos mistérios antigos, sempre havia duas figuras femininas complementares. Uma representava a pureza intocada pelo mundo, a alma que nunca caiu. A outra representava a alma que passou pela experiência do mundo material e retornou transformada. Maria, a mãe da consciência crística, representava a primeira, a alma imaculada, nunca corrompida pelo materialismo. Madalena representava a segunda, a alma que desceu à matéria mais densa, experimentou as forças arimânicas e luciféricas e emergiu purificada através dessa experiência. Ambas eram necessárias, ambas eram sagradas, ambas mostravam caminhos diferentes para o divino. A instituição religiosa manteve Maria, a mãe, em posição elevada. Ela era segura, porque representava um ideal inalcançável para a maioria das pessoas. Ninguém poderia ser imaculada como ela. Mas Madalena era perigosa, precisamente porque ela era alcançável. Ela mostrava que qualquer pessoa, independente de seu passado, poderia alcançar os níveis mais altos de desenvolvimento espiritual. Ela era o modelo de transformação real, não de pureza inacessível. Transformá-la em prostituta arrependida não destruiu completamente seu poder arquetípico. Apenas o inverteu. Em vez de modelo de transformação consciente, ela se tornou modelo de pecado e vergonha. Steiner também aborda uma questão que muitos levantam. Madalena era casada com a consciência crística? A resposta dele é nuançada. No nível físico, provavelmente não havia um casamento convencional, como entendemos. Mas no nível espiritual, havia uma união muito mais profunda. E aqui Steiner faz uma distinção crucial, que a maioria das pessoas não compreende. Existe uma diferença enorme entre casamento físico e união espiritual.
O casamento físico é um contrato social, uma convenção da época. A união espiritual transcende encarnações, transcende o tempo linear, transcende até mesmo a morte física. O que Madalena e a consciência crística compartilhavam era essa união espiritual em seu sentido mais elevado. Duas almas que se reconhecem através das eras. Duas consciências que vibram na mesma frequência cósmica. Dois seres que vieram juntos para cumprir uma missão que nenhum dos dois poderia cumprir sozinho. A instituição religiosa, ao reduzir tudo ao físico, perdeu completamente o ponto. Ela perguntava: eles eram casados ou não? Como se isso fosse a questão relevante. A questão real era: qual era a natureza da conexão entre eles? E essa conexão era infinitamente mais profunda do que qualquer casamento terreno poderia expressar. Madalena e a consciência crística estavam unidos por laços kármicos que vinham de encarnações anteriores. Ela era o que Steiner chamava de alma gêmea, no sentido esotérico, não um par romântico, mas duas almas que evoluem juntas através de múltiplas vidas, cada uma complementando o desenvolvimento da outra. Essa união espiritual era visível para qualquer pessoa com visão da alma desenvolvida. Os apóstolos certamente sentiam isso, mesmo sem poder articular. É possivelmente uma das razões para certa tensão que os textos gnósticos sugerem entre Tiago e Madalena. Tiago, como líder designado, sentia-se ameaçado pela óbvia proximidade espiritual entre a consciência crística e Madalena. Ele não podia competir nesse nível. Ele podia questionar se uma mulher deveria ter esse papel, mas não podia negar a realidade do que estava acontecendo. Essa tensão, segundo Steiner, foi um dos fatores que levou à posterior marginalização de Madalena. Era mais conveniente removê-la da narrativa do que explicar por que a consciência crística a tratava com tal intimidade espiritual. Agora, preciso falar sobre os textos gnósticos, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe e outros textos que a instituição religiosa declarou heréticos e tentou destruir. Steiner tinha uma relação complexa com esses textos. Ele não os considerava literalmente verdadeiros em todos os detalhes, mas ele reconhecia que preservavam memórias importantes que a instituição religiosa oficial havia suprimido. O Evangelho de Maria, em particular, mostra Madalena ensinando os apóstolos sobre visões e conhecimentos que ela recebeu diretamente da consciência crística. Tiago questiona: será que a consciência crística realmente conversaria sobre essas coisas com uma mulher, em vez de conosco? Essa pergunta, preservada num texto do segundo século, captura exatamente a tensão que Steiner descreveu. E a resposta no texto é significativa. Outro apóstolo defende Maria, dizendo que se o Salvador a considerava digna, quem somos nós para rejeitá-la? Mas a instituição religiosa rejeitou. Não apenas Madalena, mas todo o conhecimento interior que ela representava. O conhecimento direto do divino foi declarado heresia. A única forma válida de conhecer Deus era através dos intermediários aprovados pela instituição religiosa. Steiner considerava isso uma das maiores perdas espirituais da humanidade. A gnose não era perfeita, tinha seus excessos e distorções. Mas a reação da instituição religiosa foi jogar fora o bebê junto com a água do banho. Ao eliminar a gnose, eliminou também a possibilidade de acesso direto ao divino. Pense no que foi perdido. Séculos de conhecimento espiritual direto. Gerações de buscadores que poderiam ter desenvolvido suas próprias capacidades de percepção, mas foram ensinados que isso era heresia.
Milhões de espíritos experientes que poderiam ter encontrado a consciência crística internamente, mas foram condicionados a depender de intermediários externos. A supressão do conhecimento interior não foi apenas um evento histórico. Foi uma ferida profunda no corpo espiritual da humanidade, uma ferida que ainda estamos curando hoje. 2000 anos depois, Rudolf Steiner via sua própria obra como parte dessa cura. A antroposofia, a ciência espiritual, era uma forma de restaurar o que havia sido perdido. Uma forma de ensinar novamente o que os gnósticos sabiam, que o conhecimento direto do divino é possível para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho necessário. E Maria Madalena continua sendo o símbolo mais poderoso dessa possibilidade. Ela era a encarnação viva desse acesso direto. Ela não precisava de intermediários. Ela não precisava de rituais elaborados. Ela tinha conexão direta com a consciência crística, porque havia feito o trabalho interno necessário para desenvolver essa capacidade. Esse era o verdadeiro perigo que ela representava. Não sua suposta vida pecaminosa, não sua feminilidade, mas o fato de que ela demonstrava uma via de acesso ao divino que não passava pela instituição religiosa. Se todo mundo pudesse fazer o que Maria Madalena fez, se todo mundo pudesse desenvolver a visão da alma e ter acesso direto às verdades espirituais, para que serviria a hierarquia eclesiástica? Para que serviriam os padres, bispos, cardeais? A resposta é clara: não serviriam. E por isso, Maria Madalena precisava ser eliminada, não fisicamente, mas simbolicamente. Sua história precisava ser reescrita de forma a neutralizar seu exemplo. E a estratégia funcionou por 2000 anos. Maria Madalena foi sinônimo de pecadora arrependida. Sua festa no calendário católico não celebrava sua elevação espiritual, mas sua penitência. Ela era o exemplo de quanto a graça divina pode fazer por alguém caído. A ironia é brutal. A iniciada da luz mais avançada de Jesus, a primeira testemunha da ressurreição, a representante do feminino sagrado, foi transformada em símbolo da vergonha feminina. Mas há algo que a instituição religiosa não conseguiu destruir completamente. Em algum nível do inconsciente coletivo, a verdade sobre Maria Madalena permaneceu. Por isso, ela sempre fascinou. Por isso, sua história nunca foi completamente esquecida. Por isso, o interesse por ela ressurgiu com tanta força nos últimos séculos. Rudolf Steiner veria isso como um processo natural de correção kármica. A verdade não pode ser suprimida indefinidamente, mais cedo ou mais tarde. Ela ressurge, e estamos vivendo esse momento de ressurgimento agora. Agora, quero falar sobre o que isso significa para você, não como curiosidade histórica, mas como transformação espiritual real. A história de Maria Madalena não é apenas sobre ela, é sobre o caminho que ela representa, um caminho que está disponível para qualquer pessoa disposta a trilhá-lo. Rudolf Steiner ensinou que existem essencialmente dois caminhos de iniciação espiritual. O primeiro é o caminho da pureza preservada, representado por Maria, mãe de Jesus. É o caminho de nunca cair, de manter a conexão original com o divino intacta. Esse caminho é raro, requer condições kármicas específicas, requer um tipo de proteção espiritual que poucos têm. O segundo caminho é o de Maria Madalena. É o caminho de quem desceu à matéria, quem experimentou as tentações, quem conheceu as forças de Lúcifer e Ahriman de perto, e emergiu transformado por essa experiência. Esse é o caminho da maioria. E Rudolf Steiner enfatizava que não é um caminho inferior. Em certos aspectos, é até mais completo.
Porque o espírito experiente que passou pela escuridão e encontrou a luz tem um tipo de conhecimento que o espírito que nunca caiu não possui. Maria Madalena tinha esse conhecimento. Ela sabia como as forças de tentação operam porque as havia experimentado. Ela sabia como é estar perdida porque esteve perdida. Ela sabia como é encontrar a consciência crística porque a encontrou de forma consciente, não por proteção automática. Esse conhecimento era o que a tornava uma mestra tão poderosa. Ela podia guiar outros pelo caminho porque ela mesma havia trilhado. Não de forma teórica, mas experiencial. E aqui está o ponto crucial que Rudolf Steiner faz. A maioria das pessoas no mundo moderno está no caminho de Maria Madalena. Quer queira ou não, a pureza preservada de Maria, mãe de Jesus, não é uma opção para quem já está imerso no materialismo. Já foi afetado pelas forças arimânicas da tecnologia e do consumismo. Já experimentou as seduções luciféricas do ego e da vaidade. Não há como fingir que não caímos. Não há como fingir uma inocência que não existe. O único caminho real é através, não ao redor. Maria Madalena mostra como esse caminho através funciona. Não negando a experiência do mundo, não fingindo pureza, mas transformando a experiência em conhecimento e o conhecimento em serviço. Rudolf Steiner dava um exercício específico relacionado a isso. Ele chamava de contemplação da sombra redimida. Este exercício é poderoso porque inverte completamente a forma como fomos ensinados a lidar com nossos erros. A cultura religiosa tradicional nos ensina a sentir vergonha, a nos arrepender, a prometer nunca mais fazer. Rudolf Steiner ensina algo radicalmente diferente. O exercício funciona assim. Você escolhe um momento de sua vida onde você caiu, onde você errou, onde você fez algo de que se arrepende. Não para se torturar com culpa, mas para examinar com olhos novos. Em meditação, você revive esse momento, mas em vez de julgá-lo, você pergunta: o que meu espírito experiente aprendeu com isso? Que conhecimento impossível de obter de outra forma veio através dessa experiência? Você não está justificando o erro, você está reconhecendo que, uma vez cometido, o erro pode ser transformado em sabedoria, que a queda, uma vez acontecida, pode se tornar trampolim. Maria Madalena fez isso em escala cósmica. Ela transformou uma vida inteira de experiências intensas em capacidade de perceber a consciência crística. Ela não negou seu passado, ela o integrou. A instituição religiosa transformou essa integração em vergonha. Disse: você era pecadora. Agora está redimida. Viva em perpétua gratidão e penitência. Rudolf Steiner mostra outra perspectiva. Você passou por experiências que, embora dolorosas, desenvolveram capacidades em seu espírito experiente que agora podem ser usadas a serviço da evolução espiritual. Não há vergonha nisso. Há reconhecimento e transformação. Agora, preciso falar sobre algo que Rudolf Steiner considerava crucial: as consequências de suprimir o feminino sagrado. A história de Maria Madalena não é apenas sobre uma mulher individual, é sobre um princípio cósmico que foi sistematicamente negado. O resultado dessa negação está por toda parte. Uma civilização desequilibrada em direção ao masculino, hierárquica, competitiva, conquistadora, dominadora. Uma espiritualidade desequilibrada, dogmática, autoritária, externa, baseada em submissão em vez de conexão. Observe os problemas do mundo moderno através dessa lente. A destruição ambiental vem de uma relação de dominação com a natureza, em vez de conexão. As guerras intermináveis vêm de uma mentalidade de conquista, em vez de cooperação. A crise de sentido que tantas pessoas experimentam
vem de uma espiritualidade que oferece regras externas, em vez de conexão interna. Todos esses são sintomas do desequilíbrio causado pela supressão do feminino sagrado. Não são problemas separados, são manifestações diferentes da mesma ferida. Rudolf Steiner via o ressurgimento do interesse por Maria Madalena como sintoma de uma correção que está acontecendo. A humanidade está começando a perceber que algo essencial foi perdido e está buscando recuperar. Mas essa recuperação não acontece automaticamente. Ela requer esforço consciente. Requer que indivíduos façam em si mesmos o trabalho de reintegrar o feminino sagrado que foi suprimido coletivamente. Para mulheres, isso pode significar reconhecer que sua espiritualidade não precisa ser passiva, submissa, mediada por autoridades masculinas. Significa reclamar o direito de acesso direto ao divino que Maria Madalena demonstrou ser possível. Para homens, significa reconhecer e desenvolver as qualidades que foram rotuladas como femininas e, portanto, inferiores. Receptividade, intuição, conexão emocional, capacidade de perceber além do racional. Para todos, significa questionar as estruturas que continuam perpetuando esse desequilíbrio. Instituições religiosas que excluem mulheres de posições de liderança. Espiritualidades que tratam o feminino como tentação a ser superada. Culturas que associam o sagrado exclusivamente com o masculino. Maria Madalena permanece como símbolo de tudo que foi negado. E seu ressurgimento na consciência coletiva é um chamado para restaurar o equilíbrio. Steiner previu que o século XXI seria um período crucial nessa restauração. As forças de Ahriman estão em seu pico de influência, materializando cada vez mais a consciência humana, mas, simultaneamente, uma contracorrente está emergindo, trazendo de volta conhecimentos e princípios que foram suprimidos. A verdade sobre Maria Madalena é parte dessa contracorrente. Não como curiosidade histórica, mas como força viva de transformação. Cada pessoa que entende o que realmente aconteceu com ela está participando dessa restauração. Cada pessoa que reconhece o papel do feminino sagrado está ajudando a reequilibrar o coletivo. Cada pessoa que segue o caminho de transformação que ela demonstrou está continuando seu trabalho. Isso é o que Steiner chamava de pensamento vivo. Não apenas entender intelectualmente, mas permitir que o conhecimento transforme você por dentro. Permitir que a história de Maria Madalena não seja apenas informação, mas iniciação. Se você chegou até aqui, se algo neste vídeo ressoou em um nível profundo, não é coincidência. Steiner diria que há uma razão kármica para você estar recebendo essa informação. Agora, a verdade sobre Maria Madalena foi suprimida por 2000 anos. Mas você está ouvindo agora. Isso significa algo. Significa que seu espírito experiente está pronto para integrar o que foi negado. Significa que você está sendo chamado a participar da restauração do equilíbrio. Significa que o caminho de Maria Madalena, o caminho de transformação através da experiência, ressoa com algo em sua própria jornada. O que você vai fazer com esse conhecimento é sua escolha. Você pode tratá-lo como curiosidade interessante e seguir em frente, ou pode permitir que ele trabalhe em você, que desafie suas suposições, que abra portas que você nem sabia que estavam fechadas. Maria Madalena não precisava de permissão da instituição religiosa para acessar a consciência crística. Ela desenvolveu essa capacidade através de seu próprio trabalho interno. E essa capacidade permanece disponível para qualquer pessoa disposta a fazer o mesmo trabalho. Se você está buscando conexão espiritual mais profunda, pare de esperar que alguém de fora lhe dê permissão.
Pare de buscar intermediários. Comece o trabalho interno que desenvolve as capacidades latentes em seu próprio espírito experiente. Este é o verdadeiro legado de Maria Madalena. Não a penitência, não a vergonha, mas a demonstração viva de que o caminho para o divino está aberto para todos que têm coragem de trilhá-lo. Este tipo de conteúdo, este conhecimento que Steiner dedicou sua vida a preservar, não é fácil de encontrar. A instituição religiosa suprimiu por milênios. O materialismo moderno ridiculariza. As plataformas digitais não favorecem. Cada vídeo como este é um ato de resistência contra forças que prefeririam que essa informação permanecesse oculta. Cada pessoa que assiste até o final está participando dessa resistência. O botão de "valeu demais" ali embaixo é uma forma de dizer: eu valorizo esse conhecimento. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a ele. Eu apoio a continuação desse trabalho. Não é obrigatório, não é esperado. Mas se Maria Madalena te tocou de alguma forma, se a verdade suprimida por 2000 anos ressoou em você, considere esse apoio como sua participação na restauração do que foi perdido. Antes de terminar, tenho uma pergunta para você. A instituição religiosa transformou Maria Madalena em pecadora arrependida para controlá-la. Mas em sua própria vida, quantas vezes você fez o mesmo consigo mesmo? Quantas vezes você pegou experiências que poderiam ser transformadas em sabedoria e as cobriu de vergonha? Quantas vezes você negou partes de si mesmo que poderiam ser integradas em força? O caminho de Maria Madalena não é sobre perfeição, é sobre integração. É sobre parar de lutar contra quem você foi e começar a transformar isso em quem você está se tornando. Comente abaixo. Qual parte da sua história você precisa parar de negar e começar a integrar? Não precisa dar detalhes, só reconhecer que essa parte existe. Esse reconhecimento, por si só, já é o início do caminho de Maria Madalena. Rudolf Steiner passou sua vida trazendo à luz verdades que foram suprimidas. Maria Madalena é uma das mais importantes dessas verdades. Não porque ela era perfeita, mas porque ela mostrou que a perfeição não é o ponto. Transformação é o ponto. Integração é o ponto. Acesso direto ao divino é o ponto. 2000 anos de propaganda não conseguiram apagar completamente sua luz. E agora, neste momento, essa luz está ressurgindo através de cada pessoa que entende o que realmente aconteceu e escolhe honrar sua memória. Maria Madalena foi a primeira a ver a consciência crística ressuscitada porque ela tinha a visão da alma para ver. Steiner dedicou sua vida a ensinar como desenvolver essa visão da alma. E você, ao receber esse conhecimento, está continuando essa corrente de transmissão. A verdade não pode ser suprimida para sempre. O feminino sagrado não pode ser negado indefinidamente. E, finalmente, Maria Madalena, a iniciada da luz, que detinha mais sabedoria que os próprios apóstolos, está recebendo o reconhecimento que sempre lhe foi devido, não através da instituição religiosa que a difamou, mas sim através de cada indivíduo que busca a verdade além das histórias contadas, além das versões oficiais, através de cada espírito experiente que reconhece, no profundo de sua essência, que o caminho para o divino, para a conexão com o todo, está aberto para todos, sem exceção, através de você, que ouve a voz da sua intuição, que se permite questionar, que busca o conhecimento interior, que se abre para o despertar da consciência. Sim, através de você, a verdade sobre Maria Madalena renascerá, florescerá e iluminará o mundo. Rudolf Steiner nos convida a olhar para além das sombras,
a desenterrar essa história com coragem e reverência, a honrar a memória daquela que foi tão injustamente caluniada. Pois, ao reconhecermos a verdadeira face de Maria Madalena, reconhecemos também a nossa própria capacidade de amar, de perdoar e de trilhar o caminho da luz.